Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E, como eu falei, ele iria voltar. E não só meu pedido, como pedido de muitas pessoas que depois eu falando que ele iria voltar ao programa, ficaram muito, muito felizes. Então você que está aí nos assistindo, ele está de volta. Dr. Paulo Afonso Beltrame, é um prazer receber novamente aqui no programa Fala Doctor e estar colocando toda a sua experiência para esse nosso público querido que nos assiste todas as noites. Seja bem-vindo novamente e que hoje nós vamos falar de um assunto que também de muita relevância, que é sobre reprodução humana. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo com vocês, contigo, Douglas, com os telespectadores, e eu me sinto muito à vontade em te acompanhar nessa jornada, principalmente porque outra vez eu já falei, mas eu vou falar de novo, não me canso de falar. Além de um excelente profissional, tem um lado que eu te admiro muito, que é a parte humana tua. Que coisa boa. Tem um senso de humanidade muito, muito grande. E eu te observo há tempos e de longe, e realmente isso aí é uma característica tua muito importante. Fico muito lisonjeado por isso. Imagina. E muito feliz por essas palavras. E vamos conversar sobre reprodução humana. A reprodução humana, ela teve um marco, que foi o nascimento do primeiro nenê de proveta, que foi lá nos idos de 1978, Louise Brown, foi a primeira que nasceu. E no Brasil foi em 1984. A partir então de 1978, a medicina deu um salto dentro da reprodução humana. E a gente vem trabalhando já há muitos anos e realmente assim, a reprodução humana ela tem uma importância muito grande porque ela envolve os sentimentos e os desejos do casal. Aquele casal que tem muita vontade, quer constituir, dar continuidade à sua família, quer ter o seu filho e muitas vezes não consegue. E graças à evolução do que vem ocorrendo com a reprodução humana, num grande número de casos se consegue um sucesso. E, Douglas, é muito bonito. Quando tu vê o casal que consegue a vitória, consegue engravidar, consegue ter o seu filho, depois às vezes de anos de luta, de anos de tentativa, é uma sensação assim, para o casal é fantástico, para a família do casal é fantástico, mas para nós, os médicos que trabalhamos com isto, é muito gratificante. E por muitas vezes é uma batalha, tanto da parte médica como também dos próprios pais, em conseguir e insistir. Assim, infelizmente existem situações que não tem solução, não se consegue. Mas hoje eu posso te dizer assim que uma grande parte dos casais consegue, mas é uma batalha, é uma luta e assim, é uma etapa depois cada etapa que a gente tem que ir vencendo. A primeira etapa é claro que é a tentativa de engravidar, depois o casal se dar conta que alguma coisa está errada, que não está vindo essa gravidez. A partir daí, a decisão de consultar o seu médico, o seu ginecologista, e começar a fazer o diagnóstico, tentar achar o diagnóstico. E a partir do diagnóstico, sim, aí fazer um planejamento de que tipo de tratamento fazer. Isso é uma luta, são etapas. Na realidade, é demorado, não é uma coisa rápida, leva alguns meses. Eu costumo fazer com meus pacientes, eu sempre costumo estabelecer prazos. Olha, nós vamos fazer assim, 2 meses para fazer o diagnóstico, 4, 5 meses para tentar de uma maneira, depois, se não der, mais 2 ou 3 meses de outra maneira.
mas eu procuro mostrar a luz no fim do túnel, porque é muito ruim, às vezes chegam muitos pacientes no consultório que as coisas vêm andando e não evoluem, como a gente diz, um termo meio chulo, assim, empurrando com a barriga. Sim. Né? E eu acho que o casal merece saber, tem a luz no fim do túnel, a gente vai até tal ponto, se não der, depois seguimos para mais adiante. Isso faz parte do... Para que não crie uma expectativa tão grande no casal e que através dos processos e conforme a situação de que vai melhorando o caminho, aí mostrar para eles que realmente vai acontecer. Porque como é um desejo muito grande, esse lado da expectativa aumenta muito e a frustração no final ela pode ser muito, até mesmo traumática. Né? Exatamente assim. Na realidade, cada menstruação é uma desilusão, é uma tristeza. Então, a gente convive com isso, realmente é chato, é triste. E o nosso papel é tentar auxiliar da melhor maneira. E dentro desse contexto, a parte psicológica é importante, a motivação do casal é importante. E, na realidade, eu sempre costumo dizer assim, nós três estamos abraçados. Tem que ser o marido, a esposa, o esposo e o seu médico, porque é uma luta dos três juntos. E, graças a Deus, você consegue muitos... Tem mais vitória do que perda. Com certeza. E como que é o processo? Na realidade... Existem vários processos. Dentro desses processos, nós temos desde o mais simples ao mais complexo. Então, a tendência é se fazer o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, se partir para ver qual que é o melhor tratamento para esse casal. Por exemplo, um diagnóstico. Cita um diagnóstico e... assim, o mais simples, o coito programado, em que a gente procura identificar o período da ovulação e o casal tentar ter a relação naquele período. Também dentro do coito programado, a gente pode usar medicações mais simples, menos complexas, que ajudem na ovulação, que ajudem no crescimento do endométrio e que faça com que facilite. Também tem medicações que ajudam a romper o folículo para que ocorra a ovulação. Então, tudo isso dentro de um coito programado. Também existe um outro método, que é a inseminação intrauterina, em que é muito interessante, mas eu vou te confessar uma coisa. Eu sou um desiludido com a inseminação intrauterina. Eu já fiz umas quantas vezes e eu não consigo sucesso. Não é. O que é inseminação intrauterina? Tu prepara o espermatozoide, tu faz o que a gente chama de capacitação do espermatozoide do esposo, e introduz ele com sondas, com catéteres dentro do útero no período da ovulação. E eu te confesso assim que eu já fui em palestras até fora do Brasil, aonde eu vou em congressos que eu vejo que tem uma palestra sobre inseminação intrauterina, eu vou assistir porque eu digo, eu tenho que achar onde é que está o furo da coisa que eu não consigo. E eu acho interessante que os palestrantes, eu vou conversar sempre depois com eles, porque o que eles apresentam é o que eu faço. Aí eu vou conversar com eles, aí eles me dizem, não, comigo dá certo. Pode, alguma coisa está errada, mas tudo bem. Mas então, é bom insistir, viu? É bom insistir. Que na realidade existem outros métodos que são mais, que dão um resultado muito melhor. A partir daí tem a fertilização in vitro, que a fertilização in vitro o que é a fertilização in vitro? É o bebê de proveta, na realidade. Tu pega o espermatozoide,
tu prepara o ovário com vários folículos, aí sim com medicações mais potentes, e tu procura colocar numa estufa, no meio de cultura, enriquecido, é lógico, os melhores espermatozoides, os melhores óvulos, e aí eles vão fecundar dentro por isso que se chama o bebê de proveta. Depois que ocorre a fecundação, 2, 3 dias até 5 dias depois, se pega aí é ovo, né? É a união do espermatozoide com o óvulo, que é a fecundação, e aí se forma o ovo, e aí se coloca, ele se introduz dentro do útero. Uhum. A fertilização, ela tem a FIV, né? A fertilização in vitro, ela tem um resultado bastante interessante, muito bom. Na realidade, 35% a 40% o índice de sucesso. Existe, eu acho que é bom colocar aqui, tem serviços no Brasil afora que dão índices de até 50%, 60%. Por que dão esses índices? Porque fertilizam pacientes que não precisam, pacientes férteis, que por qualquer problema resolvem fazer a fertilização. Entendo. Aí existe um índice falso. Exatamente. Mas, porque na realidade, assim, a nível mundial é 35%, 40%. Só que ele pode ser repetido. Então, uma primeira vez não deu, pode-se tentar uma segunda vez, e aí vai diminuindo o índice de falha. Uhum. Depois tem a ICS também, que é uma injeção intraplasmática do espermatozoide, em que, principalmente nesses casos, são aqueles homens que têm um problema do espermatozoide, que são muito escassos. Então se seleciona o melhor que tem e se introduz dentro do óvulo. Também 3 a 5 dias depois se coloca dentro do útero. E existe o útero compartilhado, então tem outros métodos também. Entendi. Então seria isso aí, os métodos. Uhum. Mas eu acho, não sei se eu tenho tempo ainda. Uhum. Agora já estamos fechando o primeiro, mas pode já introduzir, que nós vamos falar no segundo. Exato, para o segundo. Eu acho que nós temos que fazer conceitual o que é esterilidade, o que é infertilidade, as causas de esterilidade. Então, eu acho que de repente... no segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Aguarde, toma uma aguinha e volta, que o segundo bloco vai estar melhor ainda. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Olha, estamos aqui, eu estou escutando mais. Espero que a gente consiga falar sobre tudo isso que tu está me falando, né, Dr. Paulo? Porque tem muita coisa a ser falada. Bom, vamos conceituar? Vamos. Vamos passo a passo? Vamos passo a passo.
Eu acho que a gente tem que ter conceitos, não adianta. Exatamente. E existe o termo esterilidade conjugal e infertilidade conjugal. E são coisas diferentes, as duas coisas necessitam da reprodução humana, da fertilização, mas são coisas diferentes. A esterilidade é aquele casal que não consegue engravidar, ou porque ela tem as trompas obstruídas, ou porque ela não tem o útero, teve que por alguma patologia ter tirado o útero, ou que o seu esposo, o seu parceiro, seja azospérmico, não tem espermatozoides. Então essa paciente ela tem esterilidade, o casal não consegue engravidar. A infertilidade é aquele casal que ele tentando engravidar com atividade sexual normal, frequente, contínua, durante 12 meses, não consegue engravidar. Não fazendo uso, é claro, de métodos de anticoncepção. Se a paciente tem mais de 35 anos, se reduz para 6 meses. Porque se não engravidou em 6 meses, não dá para perder tempo. O grande problema é que hoje, esse eu acho que é o grande problema na reprodução humana hoje, que as mulheres, elas estão deixando para decidir engravidar muito tarde. Elas deixam, hoje a mulher, ela quer fazer o seu estudo, quer se formar, quer fazer a sua especialização, o seu mestrado, o seu doutorado, quer conseguir um emprego através de concurso ou não, para aí sim pensar, agora chegou a hora de eu ter filho. E não dá para fugir na natureza, né? Exatamente. Então, para ela chegar nesse nível de doutorado, de conseguir concurso, emprego, geralmente ela chega em torno de 35 anos. Verdade. E aí já existe uma percentagem de 11% de dificuldade. Se nós chegarmos a 40 anos, vai a 33%, então aumenta bastante. Por quê? Porque diminui o número de óvulos e esses óvulos, geneticamente, eles começam já a ter problemas. Então, com isso, aconteceu o quê? A reprodução humana, ela aumentou de volume, porque as pacientes, elas começam tardiamente e aí vão se dar conta que tem algum problema que não consegue engravidar. É lógico que aquela paciente, isso eu acho que é bom que seja dito, aquela paciente que faz as suas consultas regulares com o seu ginecologista anual, minimiza, mas não evita, ela minimiza em problemas, por exemplo, infecciosos. Um dos problemas é uma bactéria chamada clamídia, que dá obstrução nas trompas. Então, minimiza, mas não evita que a pessoa tenha problemas. E então, essa é a parte chata, entende? De que começa a dificuldade, e aí, principalmente aquela paciente que deixa até os 38 anos, aí é mais problemático. Eu costumo dizer assim, aí tu começa a correr contra o tempo. Além de tu ter a angústia, a ansiedade de não conseguir engravidar, tu ainda sabe que tu tem um tempo limite, tu está no limite. Porque depois dos 40 anos a coisa fica bem mais difícil. Não que não possa, mas fica bem mais difícil. E então a gente tem que ter esse cuidado. Dentro do diagnóstico, a gente tem que pesquisar, que eu falei, a obstrução de trompas ali, nós podemos, o médico que trata pacientes dentro da reprodução humana, ele tem que fazer um diagnóstico para ver se o problema é ovulatório ou não, porque essa paciente pode não estar ovulando, ou ela pode ovular no cedo ou no tarde, quer dizer, antes do tempo ou depois do tempo. Por quê? Porque as coisas têm que funcionar dentro do mesmo contexto.
ela tem que, no momento que ela ovula, o seu endométrio, que é a camada interna do útero, que se prepara todos os meses para receber a gravidez, ela tem que estar com um crescimento X. Se ela tiver com menos crescimento, não vai ocorrer o que a gente chama de nidação do ovo. O ovo não vai conseguir se prender dentro do útero. Sim. E vai acontecer um abortamento. Então, é importante que a ovulação ocorra com esse endométrio estando preparado. Uhum. E outra coisa importante, por exemplo, é que no momento que vai ter a relação, tenha bastante espermatozoides. Então, ali perto da ovulação é melhor ter uns 3 dias de abstinência para acumular, não mais do que 3 dias, porque senão envelhece os espermatozoides. Sim. Mas isso é importante. Então, dentro do diagnóstico, além do endométrio, além da ovulação, nós temos que saber como é que esse útero está por dentro. Existe um exame que é muito importante, se chama histerosalpingografia, que é uma radiografia que se pede, que se faz com contraste. Hoje existe também, é feito com ultrassom, que se chama histerossonografia, que pesquisa o útero por dentro para ver se não tem anomalias, por exemplo, se ele não tem septos dentro que possa provocar abortamentos, e pesquisa principalmente se as trompas estão pérvias. Esse exame, agora é uma coisa interessante que eu vou te falar. É muito simples, mas é interessante. Esse exame, ele tem uma característica, ele dói, ele causa dor para o paciente. E eu costumo dizer, e isso também ajuda o paciente, que ela tem que fazer esse exame e que vai doer. Só que, olha o que interessante, ela tem que ir torcendo para que doa. Porque se doer, é sinal que as trompas estão pérvias. Se ela não sentir dor, aí é porque não passou o contraste, então aí tem obstrução das trompas, então não é legal. Sim. Então, o que acontece? A dor fica menos dolorida. Por quê? Porque tu precisa que doa, entende? Então, mas é só uma curiosidade que eu estou te passando. Um outro fator que eu acho que a gente tem que falar, que dificulta a gravidez, é a questão do cigarro, do fumo, a questão da obesidade e o estresse, com certeza que aí é a parte psicológica. Que esse é a parte emocional também. A parte emocional, ela é muito importante. Uhum. Só que assim, eu acho que a parte emocional a gente tem que deixar por último, porque é muito, muito perigoso tu chegar e dizer para o paciente, olha, tu não engravida porque é psicológico o problema. Uhum. Eu acho muito simplista. Uhum. Eu acho que a gente tem que pesquisar, a gente tem que tratar, a gente tem que ir fundo, tem que ir até o limite que se possa ir. Mas é muito bonito, viu? Dentro dessa evolução, né? O aprimoramento da reprodução humana, a tecnologia mais avançada. Hoje já se tem, antes se tinha uma chance X, né, de dar certo, hoje provavelmente a chance está sendo maior pelos avanços, não é? Na realidade é a lei da natureza dentro do crescimento mas eu acho assim, que a reprodução ela está crescendo muito em termos de qualidade, de diagnóstico do embrião que vai ser, do ovo que vai ser implantado. Uhum. Hoje tem uma coisa muito interessante, e isso é muito válido, principalmente para os pacientes com mais de 35 anos, que é a biópsia do embrião. Como é que é feito isso? Ocorre a fertilização in vitro, o embrião se desenvolve, e aí no 3º ou no 5º dia, em vez de tu transferir o embrião para dentro do útero, tu faz uma biópsia desse embrião, manda fazer um exame genético, e esse embrião tu congela. Aí esse resultado, ele leva 2 semanas mais ou menos para vir o resultado. Se diz que está tudo ok, no próximo ciclo
tu prepara a paciente de uma maneira muito simples, aí com medicações bem tranquilas, bem baratas, simples. É importante dizer porque as medicações para a fertilização são medicações que oneram bastante. Uhum. E aí tu descongela esse ovo que tu já tem certeza que, claro, não é 100%, claro, Sim. mas que geneticamente assim ele não tem problemas e aí tu faz a inseminação. Eu tenho um caso muito interessante de uma paciente que eu consegui que se desenvolvesse 5 óvulos. Na realidade, a captação deu 8 ou 9, não me lembro se foi 8 ou 9. Dos 8 ou 9, 5 evoluíram bem. E sempre o que a gente faz? Tu pega o melhor espermatozoide e o melhor óvulo, você diz, é o A+. Depois o segundo melhor é o A, depois o terceiro é o B+, depois o B. Sim. Uhum. E a tendência é tu colocar o melhor, o A+, vamos dizer assim. E desses 5, o primeiro melhor, eu mandei para a paciente concordou e a gente fez a biópsia dos 5. Uhum. O primeiro melhor tinha problema, teve que ser descartado. O segundo melhor tinha problema e o que estava bom era o terceirinho. Olha aí. Então o que acontece? Se não tivesse sido feita essa biópsia, o primeiro teria evoluído para um abortamento, certamente. O segundo também teria evoluído e só o terceiro ia dar certo. Sim. E quando a gente diz, evoluiu para um abortamento, a gente não pode ser simplista. Um abortamento é muito triste. É toda aquela expectativa do casal, da família, toda aquela torcida, aquela sensação de vitória, cai tudo por terra. Isso é verdade. Então, se a gente pode evitar isso antes de acontecer, é o ideal, né? Com certeza, sem dúvida. Mais segurança também, né? Com certeza. Mais segurança. Com certeza. E aí, estão gostando? Pois é. Estamos chegando então ao final dessa entrevista. Mas não se preocupe, ele já está convidado para uma próxima. Dr. Paulo Afonso, e aquela mensagem de final, no finalzinho, assim, para deixar esse público, aqueles que querem ainda ter seu filho, querem ter, né, para mim, eu vou falar o seguinte, eu tenho um casal, o Diogo, é claro, que para mim e para Karen são os bens mais preciosos que nós temos nesse mundo, e nada como ver um pedacinho da gente em cada um deles. Então, essa é a tua oportunidade de falar para, né, uma experiência tão grande. Na realidade, a mensagem que eu posso deixar é uma mensagem de fé. Eu acho que a gente tem que acreditar, tem que lutar e procure o seu ginecologista, procure um serviço de reprodução e vá à luta. Não desista. Às vezes a gente fica com pena, a gente vê que o casal cansa, que está cansado, pensa em desistir, mas não desista, porque talvez não dê na primeira, mas de repente na segunda dá. E assim, é a realização de um sonho. Exatamente. E pelo menos assim, se por acaso tu vai à luta, tu consegue, tu não consegue, pelo menos o que sobra de tudo isso? Tu olha para trás e diz assim, a gente não conseguiu, mas nós tentamos. A gente fez o que foi possível. Exatamente. E isso aí dá uma sensação de paz para a pessoa, de dever cumprido, que tentou, verdade, lutou. Mas, assim, lutem, tenham fé e acreditem no seu médico, no profissional que vocês procurarem e boa sorte. Eu posso deixar uma boa sorte. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço, espero que tenha ajudado. Com certeza, sempre ajudando e vai ter mais. Tá bom. Não vamos falar para eles, né? Vamos deixar eles com um ponto de interrogação, mas também vai ser muito bom, né? Tá bom. A próxima vez. E para você, quero agradecer, né, por estar nos assistindo e divulgue a entrevista do Dr. Paulo Afonso para muitos que têm esse sonho, porque o programa Fala Doctor, ele foi feito para isso, levar informações de saúde, bem-estar, qualidade de vida e aquela mensagem no final que
cada profissional manda para vocês. E agora no final, vamos então ficar com a palavra fé. Uma boa noite.